Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos começar com a correção da apostila, né? Nas aulas anteriores nós falamos sobre biotecnologia, nós falamos sobre uso de células-tronco, clonagem, transgênicos, então são todos temas muito atuais, mas que ainda causam alguma polêmica, tem alguns princípios éticos envolvidos, então agora a gente vai para a parte prática, né? Vamos corrigir os nossos exercícios. Caso vocês permaneçam com dúvida, é só procurar, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Então, o que é clonagem? Então, gente, o processo de clonagem ele acontece na natureza, tá? É um fenômeno que acontece de forma natural também, em que um indivíduo ele pode originar outro geneticamente idêntico, que ele tem as mesmas características do DNA. Como que isso acontece na natureza? Através da reprodução assexuada. A reprodução assexuada ela é muito comum em plantas, em micro-organismos, em alguns animais inferiores, como poríferos. É um tipo de reprodução muito simples, que um indivíduo, ele duplica todo o seu material genético e ele dá origem a outro geneticamente idêntico, um clone. Então, a gente vê isso, por exemplo, na reprodução assexuada de bactérias, que elas vão duplicar todo o seu material genético, elas vão duplicar organelas, citoplasmas, depois se dividem em duas, formando duas geneticamente idênticas, tá? Então, é um processo que ele já ocorria na natureza. Entre animais superiores, não é um processo natural. Ele não ocorre a não ser no caso de gêmeos idênticos, né? Que um óvulo fecundado, um ovócito fecundado, ele se divide em dois e forma dois indivíduos geneticamente idênticos. Mas fora esses casos, não é um processo que ele ocorre naturalmente. Então, a clonagem é quando a gente vai dar origem a organismos geneticamente idênticos, ok? A questão número 2 está falando assim, como foi realizado o processo de clonagem da ovelha Dolly? Então, a ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado, que a gente tem notícia, foi em 1996, foi um trabalho uma pesquisa que demandou muito tempo, anteriormente teve muitos casos mal sucedidos, porque é uma técnica difícil de ser empregada. E como que foi? Eles pegaram um óvulo de uma ovelha doadora e retiraram um núcleo. No núcleo do óvulo tá todas as informações genéticas, tá todo o perfil genético do indivíduo. Então, esse óvulo ele ficou anucleado. Todas as informações genéticas que tinham naquele óvulo, que seriam passadas para um futuro descendente, elas foram retiradas. De uma outra ovelha, eles retiraram uma célula adulta mamária, uma célula comum. Retiraram o núcleo dessa célula comum e fundiram com o óvulo. Então, esse novo óvulo, ele tinha o material genético de uma célula, de um indivíduo doador, era um material genético diferente. Essa célula foi estimulada a se dividir e deu origem a um embrião, e esse embrião, ele foi colocado numa ovelha barriga de aluguel. Então, o que acontece?
A ovelha, ela não tinha as características genéticas da doadora do óvulo, porque todo o material genético ele foi retirado. Ele não tinha as características da mãe barriga de aluguel. Todas as características dessa ovelha eram da doadora da célula que tinha núcleo, da célula mamária. Então, ele era um clone desse indivíduo, tá? Então, ela possuía todas as características físicas, todas as características genéticas da ovelha que doou o núcleo que foi implantado no óvulo, tá? Então, foi assim que foi realizado o processo de clonagem da ovelha Dolly. Depois da ovelha Dolly, foram clonados outros mamíferos, bezerros, macacos. Então, é uma técnica que já é bastante conhecida, tá? Inclusive, cientistas brasileiros já se aventuraram aí nesse processo de clonagem também. Questão número 3. Quais foram os problemas de saúde enfrentados pelo primeiro animal clonado? De acordo com os cientistas, por que eles ocorreram? Então, meninos, o material genético ele foi retirado de uma ovelha já adulta. Então, teoricamente, essa ovelha Dolly, ela já nasceu com o material genético de idade mais avançada. Então, é como se ela tivesse um corpo de criança, um corpo de filhote, com material genético de uma ovelha mais velha. Então, ela passou por um processo de envelhecimento precoce. Porque o envelhecimento nada mais é que o envelhecimento do nosso material genético. Então, esse envelhecimento ele já estava presente nos primeiros dias de vida da ovelha. Então, ela sofreu muito precocemente com problemas de ovelhas mais velhas. Artrites, problema de envelhecimento. Então, todos os problemas de saúde que ela teve foram característicos de uma ovelha mais velha. E isso aconteceu por quê? Por causa do material genético que foi utilizado de uma ovelha mais velha. Se eles tivessem usado, por exemplo, o material genético de uma ovelha recém-nascida, esse material genético, então, seria um material genético mais jovem. Então, ela não teria tantos problemas de saúde assim. Então, ela teria um processo de desenvolvimento maior. Então, ela morreu precocemente. Por quê? Por causa de doenças comuns a ovelhas mais velhas. E isso aconteceu por causa do material genético, que era o material genético de uma ovelha mais velha, tá? Qual foi a importância da clonagem da ovelha Dolly para a ciência? Gente, foi uma técnica inovadora, uma técnica que não existia antes. A gente só conhecia a clonagem como um processo natural. A gente nunca tinha feito isso artificialmente em laboratório. Foi muito importante porque ajudou a desenvolver várias outras pesquisas, inclusive clonagem de células embrionárias. Então, assim, foi um grande passo para a ciência. Mas claro que a gente tem as questões éticas envolvidas, né? Como todo novo avanço, a gente tem novos problemas. Mas foi uma técnica pioneira que permitiu o avanço nessa área da ciência e possibilitou pensar em clonagem para fins terapêuticos, tá? O que não era possível antes. Questão número 5. Quais são os problemas éticos relacionados com a clonagem? Pessoal, quando a gente pensa em problemas éticos, vamos falar lá de seres humanos. Quais são os problemas éticos que a gente enfrenta com a clonagem? Primeiro, gente, qual seria a finalidade da clonagem? Para que eu ia clonar um ser humano? Para o tratamento de saúde?
para retirar órgãos, para retirar tecidos. Esse clone, gente, ele seria como se fosse um irmão gêmeo fora de época. Hoje a gente sabe que irmãos gêmeos que são univitelinos, ou seja, geneticamente idênticos, que durante lá o processo de fecundação, o óvulo foi fecundado por um óvulo foi fecundado por um único espermatozoide, e durante o processo de divisão, lá nas primeiras células, esse óvulo se dividiu em dois e formaram gêmeos geneticamente idênticos. Eles vão ter as mesmas características físicas, as mesmas características genéticas. Mas esses gêmeos, eles vão se desenvolver de forma diferente. Eles vão ter gostos diferentes, personalidades diferentes, eles vão ter uma vida distinta. E o clone, ele nada mais é do que um gêmeo fora de época. Então, esse clone, ele não teria a consciência dessa pessoa, ele não teria as memórias, ele não ia se lembrar, ele não teria as mesmas experiências de vida. Ele seria um ser totalmente distinto daquele que deu origem. Um ser humano totalmente diferente, com gostos diferentes, com personalidade diferente, com expectativas de vida diferentes. Então, assim, seria uma outra pessoa. E qual a finalidade de criar um novo ser humano? Será que é ético criar um ser humano para atender às minhas expectativas de vida? Então, assim, esses são os problemas éticos envolvidos, né? Por causa disso, a clonagem, ela não é recomendada. Muitos países, eles se posicionaram contra. Até hoje não tem nenhum caso conhecido de clonagem humana. Por que não tem nenhum caso? Porque fere os princípios éticos. É uma coisa que é considerada antiética, que a finalidade da clonagem não se justifica por esses fatores que eu mencionei antes. A gente vai estar criando um novo ser. E esse ser, ele tem vida, ele tem opinião própria, ele tem personalidade própria. Ele não seria uma cópia de um indivíduo, ele seria um novo ser, tá? Então, é uma questão ética muito importante a ser discutida, e hoje a clonagem, ela não é permitida, tá? Nenhum país se posicionou a favor dessa técnica em humanos. A gente já teve casos, por exemplo, de clonagem de animais, mas não entre humanos, por essa questão ética. A número 6, como a clonagem é feita, explique o passo a passo. É a mesma resposta da questão número 2, como foi feito o processo da clonagem da ovelha Dolly. Então, tem um óvulo que ele é doado, retira-se o núcleo desse óvulo, que é onde tem o material genético, depois insere o material genético de um outro indivíduo, então tira o núcleo de uma célula adulta, insere nesse óvulo e estimula a divisão. Estimulando a divisão, vai formar um embrião, tá? Esse embrião, depois que ele tem lá um número específico de células, ele é implantado num útero e começa o desenvolvimento de uma gestação. Então, é assim que é feito o processo de clonagem. Ok, pessoal? Então, hoje nós corrigimos até a questão 6 da apostila, tá? Nas próximas aulas, a gente corrige o restante dos exercícios. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar no fórum. E até semana que vem.